Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo numa sexta-feira muito agitada dentro do Vasco. O dia de confirmação da saída do Bruno Gomes, o atleta se transfere para o Internacional e o Zé Gabriel, cria das categorias de base do Colorado, vem para o Vasco da Gama. A gente vai informar sobre isso para vocês no vídeo de hoje, trazer todos os detalhes dessa negociação, falar também sobre Thomas Andrade. Hoje, pela parte da manhã, tivemos a notícia que o seu familiar se pronunciou sobre uma chegada dele ao Vasco. Inclusive, o mesmo confirmou que o Thomas Andrade já está no radar do Vasco da Gama há 2 anos. Será que o argentino meio-campo pode pintar na colina? Vamos falar sobre isso, falar também sobre bastidores da Vasco TV, Zé Ricardo soltando verbo a todo o elenco após tomar 2 gols para o Nova Iguaçu, equipe que ainda não tinha feito gols durante o Campeonato Carioca, e além dessas, muitas outras novidades importantíssimas para você, torcedor. Então é claro, como vocês já viram, o vídeo está repleto de informações, porque além dessas tem muitas outras notícias importantes, então você, torcedor do Vasco, não pode perder. Se quer ficar por dentro sempre de todas as novidades, se inscreva no canal, esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, então aqui embaixo já se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, porque ele é importantíssimo para fazer com que todos os meus vídeos cheguem até você. Deixe também o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Vamos tentar chegar aí na meta dos 100 comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês, um por um, então deixe seu comentário, vamos tentar chegar na meta também dos 1000 likes, isso que ajuda o nosso canal a crescer, então a gente precisa da sua ajuda nesse momento. Então participe aqui embaixo, interaja conosco, a gente vai com certeza falar e conversar com cada um de vocês, tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sempre de enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar o vídeo falando sobre essa negociação que foi confirmada hoje na parte da tarde pelo jornalista Vene Casagrande. O Vasco de fato não vai contar mais com o Bruno Gomes para essa temporada de 2022 e é claro também para as próximas temporadas. O atleta hoje confirmou a sua saída para o Internacional. Basta apenas a oficialização, né? Atualmente, 2 clubes estão na fase aí de troca de documentos. O Bruno Gomes vai para o Internacional, assinará um contrato de 4 anos com o Clube Gaúcho, e o Zé Gabriel vem para o Vasco e assinará um contrato de 2 anos com o Vasco. Com relação a direitos aí federativos, né? O Vasco permanecerá com 50% dos direitos federativos do Bruno Gomes e ficará com 70% dos direitos federativos do Zé Gabriel. Porém, tem um período de 2 anos, a partir dos 2 anos, né, para que o Vasco possa aumentar aí os direitos federativos, no caso, comprar mais 20% do Zé Gabriel, e o Inter também possa comprar 20% dos direitos econômicos do Bruno Gomes, né, no caso, com o Vasco da Gama. Tudo isso está em contrato, cláusula contratual, já com um valor pré-fixado. Os 2 clubes aí praticamente certos, aguardando, como eu já falei, apenas a oficialização para ser anunciado a saída do Bruno Gomes do Vasco da Gama e a chegada do Zé Gabriel. Com relação à justiça também, né, os torcedores podem estar com dúvida com relação a isso. Tirou a ação da justiça, não está mais, né, a ação ali cobrando 2 milhões de reais, aliás, e a rescisão contratual. O Bruno Gomes já retirou essa ação da justiça e também perdoou a dívida de cerca do valor de 300 mil reais com o Vasco da Gama. Ou seja, sai do Vasco sem o Vasco precisar pagar nada a ele e o Vasco permanecendo com 50% dos seus direitos econômicos. Com relação ao Zé Gabriel, quem é o atleta? É um jogador aí de apenas 23 anos, 1,84 m, cria das categorias de base do Internacional, que tem oficialmente pela Série A 32 partidas, 9 jogos pelo Campeonato Gaúcho, 7 partidas pela Copa Comebol Libertadores e 3 jogos pela Copa do Brasil. Um jogador cria das categorias de base do Colorado, que na temporada de 2021 fez 22 partidas como titular, aliás, 22 partidas pelo Inter, 16 como titular e apenas 2 gols, sendo um zagueiro, um bom número até com relação, né, a gols feitos durante a temporada do ano passado. Um jogador que vem a pedido do próprio Zé Ricardo, com status inclusive de titular. Joga tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo do sistema defensivo, mas por ser destro, acaba jogando mais, né, pelo lado onde atualmente tem o Ulisses como titular do Vasco da Gama. Perguntando para mim se é uma boa negociação, eu vou dizer que não. Bruno Gomes é um atleta que sempre passou pelas categorias de base da seleção brasileira, inclusive no ano passado teve disputando um torneio internacional, e é mais um atleta, assim como o Lucão, que o Vasco perde de graça. O jogador sai de graça do Vasco da Gama e isso não pode acontecer. Independente se é vontade do jogador, se ele não quer mais jogar no Vasco, o direito, na minha opinião, do Vasco é acertar as dívidas com ele, que tinha no valor de 300 mil reais, e deixar ele dentro do Vasco até o final do seu contrato, que seria até o final de 2023. Ele sair da maneira que quer, do jeito que quer, simplesmente por não querer mais atuar com a camisa do Vasco, isso não rola, senão vira bagunça.
Daqui a pouco qualquer jogador aí, cria das categorias de base do Vasco, vira para a diretoria, fala que não quer mais atuar pelo Vasco, o Vasco tem que dar um jeito para liberar. Isso não existe. Isso não existe em nenhum clube de futebol e principalmente no Vasco não pode acontecer. Mais um ativo do Vasco saindo de graça, pelo menos dessa vez, diferente do Lucão, vem um jogador em troca que foi pedido inclusive há um tempo já pela diretoria, aliás, pela comissão técnica do Zé Ricardo. Então Zé Gabriel chega com status sim de titular do Vasco da Gama, com um contrato de 2 anos até o final de 2024. Deixa aí a sua opinião nos comentários, né, sobre o que você achou disso. Pelo menos é mais um atleta que sai do elenco vascaíno que não tem vontade de jogar. Para estar no Vasco tem que ter vontade. E se o Bruno Gomes não estava, né, pelo menos querendo ficar, as portas da casa estão abertas, vai embora realmente pela porta dos fundos. Um atleta que está desde os 9 anos em São Januário, fazer o que fez jamais deveria ser aceitável aí, tanto pelo torcedor quanto também pela diretoria vascaína. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixe aqui nos comentários o que você achou de toda essa situação. Mas vamos lá, né, que o vídeo está ficando grande. Hoje, pela parte da tarde, também foi confirmada a renovação contratual do Marlon Gomes. Para quem não sabe, Marlon Gomes é um cria das categorias de base do Vasco, um dos destaques aí dessa última Copa São Paulo de futebol júnior, tem apenas 18 anos, né? Ele acertou aí a renovação contratual até o final de 2024. Tem passagens aí pelas seleções brasileiras Sub-17 e Sub-15. Inclusive foi convocado para a Revelations Cup de Sub-18 no fim dessa última temporada, no caso de 2021. Foi campeão pelo Sub-20 do Campeonato Carioca de 2020, Copa do Brasil de 2020 e a Supercopa do Brasil também do mesmo ano. Pode fazer diversas funções no meio-campo. Com relação à renovação contratual, o atleta, claro, ficou muito feliz e disse o seguinte: primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, fico muito feliz por essa renovação num clube com a grandeza do Vasco. Estou muito motivado, cada vez mais perto de realizar um sonho, que é jogar no time profissional e fazer história com a camisa do Vasco. Então, contrato renovado, Marlon Gomes, um dos grandes destaques aí durante essa Copa São Paulo de futebol júnior. E falando em cria, ontem, na parte da tarde, o Caio Tenório, um lateral direito emprestado aí ao Azuris do Paraná, fez um golaço. Tá passando aí para vocês o gol do Caio Tenório, um gol de craque aos 31 minutos do primeiro tempo. O Azuris, clube no qual o atleta joga, venceu o Maringá por 3-0 pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. Então é claro, como aqui é um canal de Vasco, a gente sempre está informando tudo o que acontece sobre os crias, sobre o Vasco, e um golaço feito pelo Caio Tenório, que infelizmente pouca oportunidade teve no profissional do Vasco da Gama. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E falar agora sobre Thomas Andrade, contratação. O Vasco está no mercado e todos nós sabemos disso. E hoje, na parte da tarde, tivemos a informação de um familiar do Thomas Andrade, em uma apuração feita pelo jornalista argentino Adriano Savalli, com também o Papo na Colina, uma página aí que cuida do dia a dia do Vasco, entrou em contato com esse familiar e perguntou, né, se havia alguma sondagem por parte do Vasco com o atleta. Ele deixou bem claro que até o momento não há nenhum tipo de sondagem entre as duas partes, mas disse que o Vasco já vem sondando a situação, no caso de olho, né, na situação do meio argentino Thomas Andrade há bastante tempo. Ele diz o seguinte, esse familiar: o Vasco da Gama observa a carreira e desempenho do Thomas já tem 2 anos, porém não existe nada concreto. São apenas rumores. Lembrando que alguns dias atrás o canal Atenção Vascaínos deixou bem claro que o Thomas Andrade foi oferecido ao Vasco da Gama e ao ser perguntado, né, sobre o Vasco, ele disse o seguinte: o Vasco é um clube enorme, então o jogador poderia ter esse desejo de vestir a camisa do Vasco. Ele que é um meia ofensivo de apenas 25 anos, esteve nessa última temporada vestindo a camisa do Sul de América, lá do Uruguai, mas tem passagens também por Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, River Plate, Argentino Júnior e vários outros clubes aqui do futebol sul-americano. Na última temporada pelo Sudamérica, fez 29 partidas e 8 gols. Um meia que não viria para ser titular, mas um reserva de luxo do Nenê. É claro, a gente vai seguir buscando mais informações, buscando novidades, mas de fato, seu parente, seu familiar deixou bem claro que ele já está no radar do Vasco há bastante tempo e quem sabe não pode pintar no Gigante da Colina aí nos próximos dias, mas o mercado sul-americano está de olho no atleta e se o Vasco não correr contra o tempo, pode perder essa excelente contratação que seria do Thomas Andrade. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Falar agora sobre Vasco e Madureira. Porque domingo, às 3h30 da tarde, em Conselheiro Galvão, o Vasco enfrentará o Madureira. Um jogo aí que, de fato, vai ser importante para testar, colocar novas peças e ver como está o Vasco da Gama. Chegaremos aí à 4ª rodada do Campeonato Carioca, que é a 6ª partida do Vasco, sendo a 4ª oficial. Lembrando que teve 2 treinos aí durante essa pré-temporada. Com relação a ingressos, valores no valor de nos R$60 e também a meia, claro, no valor de R$30. Sócios ativos do Vasco terão desconto de 50%.
50%, ou seja, o sócio pagará apenas R$15 no ingresso. Com relação a essa última rodada contra a equipe do Nova Iguaçu, um jogo aí bastante polêmico, né? Porque o Vasco começou muito bem, acabou dando mole no final do jogo, levando 2 gols para uma equipe que ainda não tinha feito gol durante toda a Taça Guanabara, jogando contra a Resende e contra o Audax. O Nova Iguaçu não tinha feito gol e contra o Vasco fez 2, deixando bem claro, evidenciando a falha no sistema defensivo e a preocupação que o Vasco terá novamente nesse ano de 2022 com a sua defesa. Mas mesmo assim tivemos aí na seleção da rodada, Anderson Conceição, Edmar, Nenê e Raniel entraram aí na seleção da galera. Mas após a partida, a cobrança foi dura. O Zé Ricardo no vestiário hoje foi visto, né, deixou bem claro aí, evidenciado nos bastidores da Vasco TV, que o Zé Ricardo soltou o verbo pro elenco vascaíno, não ficou ali satisfeito com o desempenho no final da partida. Foram 2 gols em menos de 10 minutos, algo que chateou demais o Zé Ricardo e fez com que ele falasse duras palavras a todo o elenco. Então é claro, sem muita enrolação, fala daí, Zé Ricardo, para todo o elenco, o que você achou desse desempenho nos últimos minutos do jogo contra o Nova Iguaçu. Uma coisa que eu vou falar para vocês, essa é a nossa família no ano 2022, cara. A gente vai estar mais junto, muito mais do que às vezes o nosso próprio filho, nossa esposa. Então, rapaziada, não tenha vergonha de falar com seu companheiro, dá um esporro no companheiro, dá um abraço, tenha prazer de fazer a cobertura dele, tenha prazer em servir o companheiro. Tá legal, rapaziada? Vamos arrebentar, vamos? Vai nossa do céu, santificado agora na hora de nossa morte, amém. A gente tem uma responsabilidade do caralho nas nossas mãos. E o futebol não permite falta de concentração. Os 96, 97, os 100 minutos. O futebol não permite falta de concentração. Ah, agora é minha hora de fazer o gol. Quem faz o gol é o Vasco. Não é o Peck, não é o Raniel, não é o Nenê, não é o Matheus, não é o Zé Ricardo. É o Vasco que faz o gol. Que bom que a gente ganhou o jogo. Mas continua se cobrando. Isso não pode acontecer mais. Vamos que essa porra aqui é Vasco. Vamos. Então, como vocês viram aí, de fato, Zé Ricardo soltou o verbo. Lembrando que esses primeiros minutos foram aí antes da partida e quando ele estava num tom mais alterado, um tom mais de crítica, foi no final do jogo, no pós-jogo no caso. Então realmente o Zé Ricardo bastante firme ali com os atletas, tem que ser dessa maneira, é claro, venceu bem, um primeiro tempo muito bom do Vasco, eu acompanhei do estádio, mas daquela maneira que o Vasco jogou nos últimos 15 minutos não dá. Se pegar um time de mais qualidade numa Série B, vai tomar muito gol. E realmente o Vasco tem que subir esse ano, não há outro aí pensamento no elenco, senão chegar na elite do futebol brasileiro em 2022. Uma preeleição dessa maneira, desse jeito, mostrando o tamanho e a grandeza do Vasco, só na época do Luxemburgo, e se continuar assim, eu tenho certeza que nós teremos mais alegria nesse ano de 2022. Então, é claro, deixe também a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou aí dessas palavras do técnico Zé Ricardo. Tranquilo, torcedor? Com relação, uma informação aqui importante para você. Com relação a essa partida de domingo, 2h30 estaremos aqui, eu e Mário Coelho, fazendo a live de pré-jogo, e 5h30, logo após o apito final, voltaremos com pós-jogo. Então, é claro, não perca, fique ligado, que a gente vai estar trazendo todas as informações de Vasco para você. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, @canal do Gigante, vamos lá tentar chegar na meta dos 1000 likes, vamos chegar na meta dos 100 comentários, a gente precisa muito da sua ajuda, muita sua força, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, e aqui é o canal do torcedor vascaíno. Então, se inscreva, ative o sininho de notificação, um grande abraço e, é claro, saudações vascaínas!